Meus irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 68 até o verso 71, finalzinho do capítulo 6. Você encontrou o texto, meu irmão? Fique em pé, por favor, se for possível para você. João 6, do 68 até o verso 71. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 68 até o verso 71. A palavra do Senhor nos ensina assim, meus queridos irmãos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã lida. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, fala ao nosso coração. Texto muito conhecido, pouco exposto, mas cheio de princípios importantes para a igreja na sua caminhada e nos seus desafios. Eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, pastoreie o meu coração e o coração dos meus irmãos. Pedimos ao Senhor, fala conosco, ó Deus. Somos ovelhas do rebanho do Senhor e viemos aqui para ser alimentados por meio da tua palavra. E queremos pedir ao Senhor, fala, ó Deus, poderosamente a corações aqui nessa manhã que carecem de direção, que às vezes chegaram aqui, ó Deus, angustiados. Às vezes, ó Deus, buscando um direcionamento muito específico para as suas vidas. E, Senhor, que a palavra do Senhor seja o direcionamento, também a exortação, se for necessário, seja, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida da tua igreja, Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, na manhã de hoje, ó Pai. Portanto, repreende todo o mal, perdoa os nossos pecados, ó Pai, limpa o nosso coração, porque nós queremos chegar diante do Senhor, ó Pai, com o coração de fato limpo e purificado no sangue de Jesus. Ó Pai, por isso, ó Deus, nós lembramos, ó Deus, da oração ali que é feita ensinada por Jesus, chamada de oração de Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pai, nesse momento, livra a nossa mente, livra os nossos sentimentos, livra, ó Deus, a nossa vida espiritual de qualquer influência maligna, ó Deus, para que possamos, ó Pai, ter acesso à presença santa do Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo passeie em nosso meio e fale poderosamente em nossos corações aqui nessa manhã, ó Pai. Seja a tua bênção sobre o teu povo, ó Pai, orienta a tua igreja. Esta é a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, eu quero meditar com vocês nessa manhã sobre o seguinte tema, olhando aqui para esse texto. O desafio de viver nos planos de Deus durante a caminhada cristã. Os desafios de viver nos planos de Deus durante a caminhada cristã. Você que gosta de anotar aí, o tema do sermão é esse. Os desafios de crer nos planos do Senhor durante a caminhada cristã. Tem uma frase que eles têm atribuído ao reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu não sei se ele de fato é o autor dela, ou se tem algum autor que ele cita, de fato, mas eu já ouvi citando muitas vezes, e eu gosto muito dessa frase. Ele diz assim: Jesus nunca prometeu para nós uma jornada tranquila, mas ele prometeu uma chegada segura. Jesus nunca prometeu para nós uma jornada tranquila, mas prometeu uma chegada segura. É um pouco sobre isso que eu quero falar, irmão, sobre os desafios que nós enfrentamos enquanto caminhamos. Ora, você há de convir comigo, você há de concordar comigo que ser um cristão sincero, ser um cristão verdadeiro, ser um cristão de fato que ame, que vive as Escrituras e que vive vida santa, na nossa geração não é algo fácil. Nós somos cercados por desafios por todos os lados, e desafios esses que são profundos, difíceis. Ser um cristão verdadeiro, meu querido irmão, minha querida irmã, é difícil. E nós temos aqui João escrevendo a sua carta, o seu livro, e João é muito feliz na sua narrativa, porque se você pega a narrativa ampla de João, você sabe que ele é muito claro na proposição do seu texto. Ele deixa isso sempre muito claro. Ele diz, olha, isso, ele conta uma história e diz lá no final, isso foi escrito para que muitos creiam. E ele sempre, em trechos que ele contava história, ele dizia, e muitos creram. E ele até mesmo coloca, e muitos não creram. João sempre vai fazendo esse paralelo, mostrando que o objetivo principal do livro que ele escreveu é para que crescem em Jesus Cristo como Salvador.
E nós temos no livro de João esse capítulo que é interessantíssimo, que é o capítulo 6. O capítulo 6 é um grande capítulo, perceba que eu li com vocês aqui o final do capítulo, versos 68 a 71, então é um capítulo de 71 versículos. Um capítulo extenso, um capítulo grande, onde João vai mostrar para nós alguma coisa interessante. E eu começo aqui nesse aspecto para você entender esse texto. Você já teve aquela experiência de você estar olhando para o tempo, está tudo clarinho, e de repente o tempo muda e começa a vir aquele tempo fechado, assim, aquela mudança de clima, você fala assim, nossa, o tempo está mudando. Mudou o tempo. O capítulo 6 é quase como que uma mudança do tempo. Se você pega o início do capítulo 6, você vai ver ali um milagre que Jesus opera. E esse milagre é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E o texto enfatiza no início do capítulo 6 que uma multidão cercou Jesus, e essa multidão estava ali querendo ouvir dele, e Jesus logo de cara, e João faz até um comentário dizendo o seguinte, olha, Jesus pergunta para um dos discípulos como é que nós iríamos alimentar aquela multidão, e o texto diz, João comenta, Jesus sabia o que ia fazer, mas estava só perguntando para ver qual que seria a resposta do discípulo. A multidão chega, o milagre da multiplicação acontece, coisa maravilhosa, vem a noite, os discípulos vão de barco para outra margem, para Cafarnaum, Jesus vai atravessando, e o texto diz que Jesus anda por sobre as águas, e ele chega do outro lado e acontece algo que começa essa mudança de tempo. A multidão vai atrás, desesperada, atrás de Jesus, e eles cercam Jesus. E aí agora Jesus começa a mudar o tom do seu discurso, ele começa a mudar o tom do seu sermão. E nós temos aqui essa história magnífica desse sermão de Jesus, que ao invés da multidão se aproximar, e Jesus começa a confrontar as intenções do coração, ao final desse sermão, a multidão começa a ir embora. E você tem ali, a partir do verso 41 e a partir do verso 60, um texto que diz, muitos começam a se escandalizar com o discurso. E aí no verso 60 diz, muitos vão embora. E aí nós chegamos no contexto do verso 66 até o 71, especificamente 68. Porque a partir do verso 66, então, muita gente foi embora. Aquela multidão vai embora, escandalizada com o que Jesus tinha dito. E agora Jesus vira para Pedro e para os discípulos e pergunta para eles de maneira muito direta. E vocês? Também não querem ir embora com os outros, não? E aí, a partir do verso 68... Pedro nos dá uma resposta, que é o foco da minha reflexão com vocês. Pedro responde no verso 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero argumentar com vocês o desafio de viver dentro dos planos de Deus durante a caminhada cristã. Meu primeiro argumento com vocês é o desafio de viver dentro dos planos da caminhada cristã quando nós não entendemos o que Deus está planejando para nós. Vez ou outra, eu me deparo com essa realidade de que eu não consigo compreender plenamente, ou às vezes eu não consigo compreender nada do que Deus está planejando para a minha vida. E aqui nós vemos Pedro enfrentando esse desafio, porque veja, da perspectiva de Pedro, ele está vendo ali um momento de mudança de foco. Aliás, e agora eu preciso explicar um pouquinho mais a fundo para vocês o que está acontecendo. Veja, Jesus ele vai criticar a intenção da multidão de caminhar com ele. Jesus é muito claro em dizer o seguinte, olha, vocês estão me procurando porque vocês querem encher a barriga. Em outras palavras, é o que Jesus diz. Vocês não estão procurando porque vocês querem crer. Vocês estão me procurando porque vocês estão com fome e estão achando que o tempo inteiro eu vou trazer pão para vocês. E aí alguém pergunta, mas como é que vamos saber desse negócio de pão? E Jesus começa então a aproveitar essa linguagem e ele inicia um sermão interessantíssimo. Ele começa a falar assim, olha... e as pessoas começam a perguntar, mas não foi Moisés que nos deu maná do céu? Pão é algo que Deus dá para as pessoas. Aí Jesus pega e fala assim, eu sou o pão. Eu sou o pão. E essa mudança no discurso faz com que o pessoal fique assim, o que ele quer dizer? E ele vai e aprofunda, diz assim, quem não comer do pão... Aí os discípulos judaizantes começam a falar assim, mas ele quer dizer o que com isso? Comer da carne dele? Ele está falando para comer da carne dele? E aí Jesus percebe que aquilo causa um impacto de mau entendimento do que ele queria dizer, e ele aprofunda. Fala assim, quem não beber do meu sangue. Ah, meus irmãos, aí na hora que ele falou beber do meu sangue,
Aquilo ali causou um rebuliço na multidão, causou uma interpretação, e aquela coisa de você estar falando, e às vezes acontece, né? As pessoas ficam com aquela cara de interrogação assim, aonde que ele está querendo ir? Alguns com essa cara de interrogação, imagino eu, mas outros ali, mais estudiosos, ficaram indignados. Bem, eu quero explicar para você um pouquinho dessa indignação, que do ponto de vista dos judeus, até é interessante e legítima. Porque para o judeu, se você pega ali toda a orientação que está no livro de Levítico, sobre os sacrifícios que eram feitos, se tem uma coisa que era preciosa para o judeu, do ponto de vista teológico para eles, interpretativo da existência, da construção de cosmovisão que eles tiveram desde sempre, aqui na época de Jesus, já milenar, sangue era símbolo de vida. Não se desperdiçava sangue, e o judeu não ingeria sangue em hipótese nenhuma. O animal que era sacrificado, o sangue tinha que escorrer completamente, porque sangue era símbolo de vida. Sangue, inclusive, era o símbolo do perdão de pecados, que o judeu sempre fazia os seus sacrifícios nessa perspectiva do sangue aspergido. Aquilo traz vida para mim. Eu nunca vou ingerir sangue. Era o conceito e a visão deles. E aí Jesus começa a pregar. É para comer do pão. Ok. Queremos pão, maná. Não, o pão sou eu. Como assim? O meu pão é a minha carne. Ok, é para comer a minha carne. Como? Mas é para beber do meu sangue também. E aquilo, meus queridos irmãos, faz uma confusão muito grande entre eles. Aliás, os discípulos lá na frente, a gente aqui tem uma teologia já também milenar. Isso aqui que eu estou falando para vocês não escandaliza vocês, porque a gente sabe do que Jesus está falando. A gente na Santa Ceia, toda vez nós falamos, Jesus é o pão não transforma em carne, mas simboliza a carne. A gente come do pão, a gente bebe do suco lá, né? Suco da videira, não é verdade? Pão e vinho, pão e suco, representando a carne e o sangue de Jesus. Está ok para a gente, mas você sabia, isso é interessante quando a gente estuda a Escritura, a igreja do primeiro século, que deu sequência aquilo que Jesus ensinou, você pega a igreja na era dos mártires, tem uma característica interessante que aconteceu em Roma, porque os cristãos precisavam se reunir de forma escondida, muitas vezes, em muitos momentos, e historicamente os cristãos foram acusados, historicamente, está lá no primeiro século, eles foram acusados de canibalismo. Por que dessa acusação? Porque falaram assim, olha, hoje é dia de Santa Ceia, vamos comer da carne de Jesus. Eu falei, mas espera aí, esses cristãos aí comem carne? Comem carne de gente? São canibais. Vamos beber do sangue. Como é que é? Eles bebem do sangue? Esse povo aí é canibal. Uma das acusações que começaram a fazer um ataque contra os cristãos, e aí você fala assim, os cristãos são atacados hoje. Desde sempre a igreja é atacada com a fake news, né? Palavra de hoje, né? Falácias. Já tinha. Eles são canibais, eles comem da carne e bebem do sangue. Além disso, você estuda a Era dos Mártires, um bom livro para você ler é a Era dos Mártires de Justus Gonzalez, que conta essa história. Eles também foram acusados, ali no primeiro século, de serem incestuosos, porque entrou na comunidade cristã, como todo mundo começa a chamar um ou outro de irmão, né? Aí fala assim, os irmãos vão casar. Aí fala assim, gente, eles se casam entre eles, são irmãos se casando. Veja, o que eu estou querendo apresentar para você aqui nesse primeiro argumento? Hoje a gente entende. Séculos depois, interpretando o que Jesus queria dizer, a gente entende. Mas naquele dia, na primeira vez que Jesus contou essa história e trouxe esse sermão, diante da ruptura que precisava acontecer para que eles avançassem no relacionamento com Jesus, a primeira coisa que aconteceu foi um grande não entendimento. E quando eles não entenderam, muitos foram embora. E se tem uma coisa que talvez seja difícil para alguém que está pregando, ou para uma comunidade que está andando, e você vê muita gente, é de repente você começar a falar, e é horrível essa experiência, viu, gente? E você começar a falar e as pessoas de repente começam a ir embora. É horrível. É uma sensação horrorosa. Eu devo estar falando alguma coisa muito errada, porque as pessoas... Gente, a gente é educadinho, né? Você às vezes fica até o final para ouvir assim, você não estou concordando com nada, mas eu vou ficar em sinal de respeito. Para chegar ao ponto de levantar e sair, é porque a coisa causou um susto muito grande. E aí a gente vai para Pedro. E Jesus então vira para os discípulos e pergunta, vocês também não querem ir embora?
E a resposta de Pedro é magnífica, irmãos. É uma resposta que eu gostaria de deixar com você aqui nessa ocasião, porque Pedro, a meu ver, como qualquer um dos judeus que não estava entendendo absolutamente nada do que Jesus estava dizendo, ele provavelmente respirou fundo, e sem entender muito do que estava acontecendo, ele vira para Jesus e diz assim: Senhor, para onde que eu vou? Para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Sabe, meu querido irmão, meu primeiro desafio para você aqui nessa manhã é lembrar você, meu querido irmão, minha querida irmã da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que nem sempre nós vamos entender completamente o que está acontecendo em nossas vidas. Nem sempre situações que vêm até você e até mim e chegam nas nossas vidas são situações que nós, com as ferramentas que nós temos no momento, conseguimos interpretar. Nós muitas vezes não conseguimos compreender a fundo o que está acontecendo, nós não conseguimos perceber a fundo o que está acontecendo. Fato é, querido irmão, que a resposta de Pedro, ela ecoa e continua ecoando, e deve ser um referencial para a igreja. Quando ela enfrenta desafios, o referencial é: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não entendo por que eu estou passando por isso. Eu não entendo por que eu estou passando por essa aflição. Eu não entendo por que a minha oração ainda não foi respondida. Eu não entendo porque eu estou indo na igreja e não estou entendendo a pregação. Mas, Senhor, eu não arredo o pé da Tua presença, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna para a minha vida, e eu creio que o Senhor é meu Deus. Sabe, irmãos, isso é um desafio muito importante para nós na caminhada, porque a vida cristã, eu fiz um comentário aqui, que nem sempre a gente entende um monte de coisa. Me permita aqui dizer algumas coisas aqui que a gente não entende, rapidamente aqui como ilustração. E eu me lembro que, às vezes, para uma pessoa que está chegando na igreja, a nossa igreja aqui não canta algumas músicas, mas eu fico olhando o ambiente cristão, ele às vezes é muito interessante e a gente observa, acha graça em alguns aspectos. E me permita fazer esse comentário aqui. Nem sempre, para quem está chegando, as coisas são entendíveis. Linguagem que é comum para nós, as pessoas não entendem. A nossa igreja não canta essa música, mas tem uma música que fala assim: os seus cabelos são brancos como a neve, e ele vem saltando pelos montes. Você chega numa igreja cantando essa música e fala assim: gente, quem é que vem cantando, saltando me explica aí. A gente usa linguagem que só a gente entende. E eu vou contar um exemplo, me permita, irmão, às vezes eu conto exemplos particulares, mas preciso contar isso. A primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, porque a minha conversão, primeira vez não, perdão, já tinha andado um pouquinho já, minha mãe já tinha sido batizada, mas a gente estava sendo inserido na família da aliança, eu tinha ali por volta de 6, 7 anos, e a igreja que a gente frequentava lá no interior de Goiás, era uma igreja que as crianças, como a nossa igreja aqui, as crianças saíam, e aí só que lá tinha algumas crianças, lá tinha essa prática que eram aceitas na família da aliança, faziam a pública profissão de fé, muito novinhos, então com 7 anos, 8 anos, fazia a pública profissão de fé. A Patrícia fez com 11, gente, então assim, em Anápolis é rápido, as pessoas fazem pública profissão de fé. E aí, o que aconteceu? As primeiras vezes que eu estava indo na igreja, eu não entendia muito esse negócio de Santa Ceia, não tinha ainda estado habituado a essa situação. E eu era criança, então, tinha uns 7, 8 anos, desci lá para o cultinho das crianças. Como eu falei, algumas crianças já tinham sido feito pública profissão de fé, a Larissa conhece essa história, feita a pública profissão de fé, e, de repente, está a professorinha dando aula lá, a tia dando aula, e chega um presbítero. Eu nem sabia que era presbítero. E ele chega com as 2 bandejas aqui, bandeja do pão, aliás, ele chega só com a bandeja do pão. E ele pega e fala assim: entre os que estão aqui, além da tia, alguém aqui vai tomar da ceia? Irmãos, eu estava com fome no dia. Era as primeiras vezes que eu estava na igreja. Não estava entendendo ainda muito como eram os ritos. E aí, bem do meu lado, tinha um menino que já tinha feito a pública profissão de fé. Abriu lá, tinha um pedaço de pão. Ele pegou o pedaço de pão e comeu. Alguém mais? Eu levantei a mão na inocência. Falei, esse negócio aqui é bom, estou servindo comida para o pessoal aqui, deve ser para quem está com fome. Levantei a mão, peguei o pão e comi. O presbítero foi embora. Só eu e esse menino, né? Tem um intervalo entre o pão e o cálice, né, em algumas igrejas. No intervalo, o menino vira para o lado e fala assim, ele foi investigar, né? Coisa de presbiteriano. Ele virou para mim e falou assim, então, você quando que você fez a pública profissão de fé? Aí eu virei para ele assim, o que é pública profissão de fé? E ele pegou e falou assim,
aqui a Santa Ceia é só para quem fez a pública profissão de fé. É comer. E rapidamente uma criança explicou para mim, é só para quem é batizado, bababá, explicou toda aquela coisa. E eu peguei e falei assim, eu estou em erro aqui com esse negócio, eu não podia ter comido. Só que aí o pão é uma parte, tem um cálice que é a segunda parte. Daqui a pouco bate o presbítero na porta da classe das crianças. A tia vai servir aqui a dela, o cálice, lá tinha essa prática. E aí eu tinha 6, 7 anos, falei assim, eu estou invisível. Usei essa tática, né, irmão? Sem brincadeira, eu escondi debaixo da mesa assim, ó, e fiquei lá esperando o presbítero passar. Eu fico imaginando o presbítero, que já tinha percebido que eu tinha tomado sem poder, ele passando assim, alguém mais? Alguém mais? E eu aqui debaixo da mesa, aqui, ó, estou invisível. Irmãos, eu escondi debaixo da mesa na minha primeira Santa Ceia, que eu tomei de maneira inadvertida. Depois fui tomar, de fato, lá com meus 18 anos, quando eu fiz a pública profissão de fé, de fato. Mas sabe o que eu quero dizer para você com isso? É comum, mais do que você imagina, a gente não entender algumas coisas. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez e algumas coisas não são claras para você, tenha paciência. Elas vão se esclarecendo, você vai compreendendo melhor com o passar do tempo. Mais do que isso, meu querido irmão, talvez você esteja aqui nessa manhã e já tive essa experiência de, às vezes, ver pessoas que vão na igreja dizendo o seguinte, olha, eu não estou entendendo nada do que Deus quer para a minha vida, eu estou indo pela última vez. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais respostas. Eu não estou conseguindo entender o que Deus quer para mim. Eu não sei por que Deus me deu um filho rebelde. Eu não sei por que meu marido é rebelde. Eu não sei por que a minha vida está dando tudo errado. Eu não sei por que eu oro e as crises financeiras continuam. Eu não sei por que eu estou indo na igreja e não estou entendendo o que está acontecendo na vida da igreja. Eu não sei por que as coisas estão assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão. Lembre-se da resposta do apóstolo Pedro. Nem sempre a gente sabe de todas as coisas, mas é importante crer como Pedro teve a fé dele renovada e aplicada nesse dia, dizendo, Senhor, para onde que eu vou? Eu não estou entendendo nada. E realmente esse discurso seu é muito duro e difícil de compreender. Mas só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu preciso continuar a minha caminhada com o Senhor, aguardando o que o Senhor tem para a minha vida. Continuemos caminhando e aguardando o que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso me leva ao segundo argumento com vocês nessa manhã. E o segundo argumento, irmãos, parece que a coisa, e o tempo está mudando, e aí você fala assim, nossa, que resposta linda de Pedro, e de fato é uma resposta linda, mas olha o que Jesus disse para ele na sequência, aí é o meu ponto com vocês que eu quero olhar, e acho muito interessante, porque quando a gente dá aquela resposta lacradora, e não que Pedro estivesse lacrando no sentido negativo, mas que Pedro, sabe quando você acerta? A tendência é que as pessoas aplaudam, caramba, que resposta, cara, agora você foi bem demais. Veja o que Jesus disse para Pedro, verso 70 e verso 71. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, esse é aquele tipo de texto, eu fiquei até reparando aqui na hora que eu li o texto, tem uns textos que quando termina assim para cima, a gente fala amém, que o texto dá aquela animada, né? O último versículo fala assim, diabo, traição, Judas Iscariotes, estava prestes a trair. Eu terminei de ler, eu fiquei esperando, os irmãos não falaram amém. É o tipo de texto que a gente fica meio assim, gente, texto forte, né? A gente já dá aquela... Mas tem uma outra coisa interessante aqui, Jesus tinha feito esse discurso todo, é o final de um sermão, é um sermão longo que Jesus está falando ali sobre a sua carne, o seu sangue, e nós entenderíamos isso na frente, dizendo que Jesus é o Redentor, é o Salvador, e nós lembraríamos dele sempre por meio da Santa Ceia. Os discípulos, como era comum deles, não entenderam, a multidão não entendeu, os teólogos não entenderam, acharam que Jesus estava falando alguma coisa escandalosa naqueles dias. E aí Pedro, de maneira muito humilde, sábia, diz, não vou para lugar nenhum, só tu tens as palavras de vida eterna. E agora você espera que Jesus vai dizer para ele assim, muito bem, Pedro. Não é isso que Jesus faz. Jesus, ele aumenta o tom da sua crítica. Ele pega e vai dizer assim, olha, para vocês também eu quero dizer uma coisa. Eu escolhi vocês em 12, mas um aí é filho do diabo. E aí, João, então, no verso 77, faz um comentário do autor. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes, que seria aquele que iria traí-lo, que era um dos 12. Sabe, irmãos, aqui a gente tem, e a possibilidade de olhar por vários ângulos, mas meu segundo argumento,
O desafio de crer, o desafio de viver nos planos de Deus durante a caminhada cristã. O segundo desafio é quando tudo está turvo. Aqui, a gente tem uma possibilidade de olhar alguma coisa interessante, porque Jesus agora vai fazer referência ao futuro. E quando Jesus faz referência ao futuro, ele faz referência a fatos que se dariam nos próximos dias. Jesus faz revelações acerca do que aconteceria com eles. E é interessante que Jesus, então, e aí a gente tem a possibilidade de olhar por vários ângulos. Um ângulo é realmente falar assim, nossa, Jesus está repreendendo Pedro aqui, mais uma vez, repreendendo os dois. Jesus está naquele dia que ele está estressado com essa multidão. Bem, é possível que você tenha esse olhar por esse ângulo, mas o olhar que eu quero convidar você a ter sobre esse texto é o seguinte olhar. No momento deles, em que Pedro dá essa resposta, sabe o que Jesus faz na sequência? Jesus mostra a soberania dele. E uma soberania tão profunda que Jesus revela para eles o futuro. E mostra para eles que não somente no que diz respeito àqueles dias, o que estava acontecendo, o futuro estava debaixo do controle de Jesus, porque Jesus revela uma coisa acerca do futuro, dizendo o seguinte, olha, eu sei tudo o que está acontecendo, eu sei o que vai no coração desses 12, eu sei que um deles está predestinado à queda, e eu sei o que vai acontecer, nada do que virá a acontecer é fruto de acaso, coincidência, ou alguma coisa que vai me surpreender. O que o texto revela para nós, quando Jesus aumenta o tom, é mostrando quão Senhor da história Ele é, e inclusive, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele é Senhor, e soberano Senhor, sobre o nosso futuro também. Ele fala isso, quando Ele aponta para o destino de Judas, Ele está dizendo o seguinte, o futuro dele eu conheço, como Ele não só conhece o futuro de Judas, mas de todos os seus discípulos. O futuro pertence ao Senhor. Mas muitas vezes, meus queridos irmãos, e 99,9% das vezes, esse 1% é as promessas que Jesus tem para nós, que a gente sabe que vão acontecer, mas muitas vezes o futuro é turvo para nós. O futuro é desafiador, o futuro é amedrontador, o futuro muitas vezes nos ameaça, o futuro nos ameaça porque ele é desconhecido, o futuro nos ameaça porque ele é poderoso, e nós não temos, nem eu e você, não temos nenhum controle sobre o nosso futuro, sobre o que vai acontecer daqui a pouco. Mas quando Jesus anuncia o futuro de Judas, mesmo numa sequência a uma resposta que Pedro dá muito bonita, Jesus está mostrando para nós uma coisa que nós precisamos entender durante a nossa caminhada, que é o desafio de crer, de viver nos planos de Deus durante a caminhada. Creia no Senhor, mesmo quando o seu futuro está turvo, meu querido irmão, minha querida irmã. Mesmo quando você olha para o futuro e o futuro está incerto. Mesmo quando você olha para o futuro e, de repente, os sinais que apontam para o futuro são de desafios que estão vindo, de lutas e de dificuldades que você está enfrentando. Eu olho para esse texto e uma coisa que me chama a atenção é ver a autoridade que Jesus tem sobre o futuro. Meu querido irmão, nós temos visto nos dias de hoje, se tem uma coisa que tem machucado essa geração, e eu falo aqui como pastor e conselheiro, que sempre tenho o privilégio de ouvir tantas pessoas que me procuram para aconselhar. Se tem uma coisa que angustia essa geração, é justamente a ansiedade com respeito ao futuro. Jovens que estão numa fase da vida esperando uma resposta e oram de maneira sincera por questões que envolvem seu futuro. Famílias que estão em busca de respostas com respeito a questões do seu futuro. E, vez ou outra, a gente encontra pessoas, e eu sempre me lembro de uma família que eu pude ser pastor durante um bom tempo da minha vida, que eu lembro que quando os conhecia, eles falavam assim, poxa, pastor, nós já temos orado há tantos anos por tal coisa e ainda não tivemos a resposta. Será que no futuro Deus vai nos dar uma resposta? Vez ou outra a gente se depara com essa realidade, que a gente está orando e a resposta ainda não veio, porque ela está lá no futuro. E vez ou outra o nosso coração se atinge, se impacta pela ansiedade, e nós muitas vezes começamos a ter medo do futuro, e termos o futuro como algo que nos amedronta. Eu quero dizer para você nessa manhã, desafio de crer durante a caminhada cristã, é lembrarmos que mesmo que o seu futuro seja turvo, que você não tenha as respostas aqui nessa manhã, ou nessa fase da sua vida, lembre-se de alguém que é soberano sobre o futuro, e o nome dele é a razão pela qual nós estamos reunidos aqui nessa manhã. O nome dele é Jesus Cristo, ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é Senhor sobre o seu futuro também. Descanse em Jesus. Eu quero
caminhar para o encerramento, é um sermão de 2 argumentos que eu quero deixar com vocês. Esse sermão, eu escrevi ele já tem um tempinho, mas é a primeira vez que eu prego esse texto, porque de fato me chama muito a atenção essa história do sermão que foi tão disruptivo de Jesus, que as pessoas não entenderam e porque não entenderam foram embora, e Jesus fala para os discípulos e ainda afirma o que ele afirmou para os discípulos sobre o futuro, e aquilo traz aquilo tudo para o coração dos discípulos. Eu quero terminar, meus irmãos, me permitam terminar essa história. Eu pedi autorização para uma irmã minha, irmã de sangue, a Fernanda Antunes, minha irmã do meio. Eu pedi autorização para a Fernanda para contar essa história dela, que me chama a atenção sobre esse desafio de crer. E me permitam contar rapidamente a história da Fernanda. Fernanda é minha irmã do meio, uma irmã que eu amo muito. E uma coisa que me admira muito na Fernanda é justamente a fé da Fernanda. A minha irmã Nanda, ela é uma menina que, quando a gente foi todo mundo para a igreja, a Fernanda ela sempre foi desafiada e desafiadora, uma menina de muita oração. A Fernanda, lá de casa, entre as minhas irmãs, é a que mais ora. A Fernanda, dentre as minhas irmãs, e me permitam dizer, irmãos, eu já fui em vários casamentos, já realizei vários casamentos ao longo da minha vida. Ontem eu estava conversando com o pastor, a gente estava fazendo a contabilidade de quantos casamentos a gente fez, e é engraçado essas fases de você fazer casamentos na vida da igreja, é muito legal. Mas eu sempre falo que o casamento mais bonito que eu fui até hoje, até mais bonito que o meu, eu acho. Então, você vê que é um casamento bonito mesmo. Foi o casamento da Fernanda, da minha irmã, dela com o Sérgio Paulo. E por que eu estou contando a história da Fernanda? A Fernanda é uma menina... E por que o casamento dela foi bonito? O casamento dela foi bonito porque ela falou para mim, eu lembro de fazer o casamento dela, e antes eu me reuni com eles para fazer ali um tempo de curso de noivos, eu falei para a Fernanda, Fernanda, o que você quer no seu casamento? Algum direcionamento a mim que vou fazer o seu casamento, minha irmãzinha? Ela falou assim, meu irmão, eu quero que o meu casamento seja um casamento que seja um grande culto de louvor e adoração a Deus. É só isso que eu quero no meu casamento. Louvar a Deus por essa fase da minha vida. E eu lembro direitinho do casamento da Nanda, dela lá na frente, feliz, mãos erguidas, louvando a Deus, adorando ao Senhor. E por que eu estou contando a história da Fernanda aqui? A Fernanda casou em 2007, então ela já tem muitos anos de casada, ela e o esposo dela, o Sérgio Paulo, que é um dos meus amigos de adolescência. E a Fernanda ela enfrenta uma luta que eu acho muito interessante. Já há muitos anos, a Fernanda tem sido uma menina temente a Deus, que tem orado a Deus para dar filhos para ela, e Deus simplesmente não deu. Há muitos anos a Nandinha tem orado para Deus dar filhos para ela. E aí a Nanda e o Sérgio fizeram exames, está tudo ok com eles. E é simplesmente uma coisa que não é explicada, em que a Fernandinha, minha irmã do meio, ela não tem filhos. E isso, na nossa família, foi uma coisa que a gente guarda com um certo cuidado, porque chega um ponto em que você transforma aqueles assuntos que são aqueles assuntos que você não pode comentar, porque causa um certo constrangimento, né? Pô, e chegar na Fernanda, pô, Nandinha, e aí? A Fernanda ficava constrangida, triste, porque as pessoas fazem comentários. E você, não tem filho não? Cadê seu filho? Pessoas são boas para fazer esse tipo de comentário que machucam, né? Comentários doídos. E aquilo começou a doer no coração da Fernanda. Só que por que eu estou contando a história da Fernanda? Se a Fernanda estivesse aqui hoje, com a gente aqui, ela está acompanhando pela internet. Como eu disse, eu pedi autorização para ela para contar essa história. Tem uma coisa que me chama a atenção na Fernanda. Se eu tivesse a oportunidade de perguntar para a Fernanda aqui, qual que é o seu amor maior, Fernanda? Ela ia dizer para mim e para vocês aqui, irmãos, meu amor maior é Jesus. Mas, Nanda, Jesus não está dando aquilo que você pediu. E a resposta dela provavelmente seria, eu não arredo o pé, eu não saio de perto de Jesus. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E a gente fala, Fernandinha, mas e aí, você ainda tem esse sonho? Aí ela pega e fala assim, o sonho está aqui no coração. Mas independente de Deus realizar ou não o sonho, eu sou serva de Jesus Cristo e eu adoro Ele de todo o meu coração. Para onde eu irei, só Tu tens as palavras de vida eterna. Meu querido irmão, minha querida irmã, não estabeleça com Deus um relacionamento onde você o adora mediante aquilo que você recebe. Não estabeleça com Deus um relacionamento em que você só o adora mediante as bênçãos, que são muitas.
Não estabeleça um relacionamento com Deus mediante o entendimento que você tem das coisas do futuro, querendo ser um controlador das coisas. Deus não fez compromisso de responder tudo para você. Como eu disse no começo, Deus não prometeu que a viagem seria fácil. Mas uma coisa Ele prometeu para mim e para você: a chegada seria segura. Nessa manhã, querido irmão, que Deus fortaleça você na caminhada. Se você está na fase da vida de receber algum não ou algum silêncio, descansa, confia, espera. Não saia da presença do Senhor. Ao seu tempo Ele há de responder. E mesmo se Ele não responder, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Que Deus te abençoe e que Ele nos fortaleça, em nome de Jesus.